Vamos hoje, então, finalizar o nosso curso analisando a energia solar. Lembro que nas aulas passadas eu falei da eólica, falei da térmica, falei da hidroelétrica, falei das características de um sistema hidrotérmico. Mas na aula de hoje eu quero analisar e calcular o custo da energia de um sistema solar. O primeiro ponto, para a gente manter a nossa tradição, vamos mostrar a equação. Essa equação me parece bastante importante. Ela diz que a densidade de potência num painel solar, a densidade Rho, dada em kW por metro quadrado, ela é proporcional a um coeficiente de atenuação atmosférico multiplicado pelo coeficiente ou a densidade de potência no espaço, 1,36 kW por metro quadrado, multiplicado, e isso eu considero mais importante, pelo cosseno do ângulo de incidência do raio solar no painel. Então, uma questão fundamental num painel solar é exatamente esse ângulo de incidência do raio solar no painel. Se a gente visualizar essa incidência, a gente observa que, evidentemente, às 6 da manhã, o ângulo de incidência é menos 90 graus, portanto, a energia gerada, já que cosseno de menos 90 é igual a zero, a energia gerada é evidentemente zero. Quando é meio-dia, nesse meu painel solar, o ângulo de incidência é igual a zero, portanto, cosseno é 1 e a minha potência ou energia gerada é máxima. Finalmente, quando o Sol está se pondo às 18 horas, eu tenho novamente um ângulo de 90 graus, cujo cosseno é zero. Portanto, eu tenho um ciclo diário de produção de energia nesse painel solar, que pode ser dado por uma função cossenoidal, como desenhada aqui. Às 6 horas eu começo a gerar, meio-dia eu tenho a potência máxima, às 18 horas volta a ser zero. A gente viu que sempre para calcular a energia gerada por qualquer uma das nossas fontes, é fundamental que a gente conheça o valor médio da potência. O valor médio da potência em um sistema ideal solar é alguma coisa em torno de 30% do valor de pico. Certo? Então, essa é a primeira conclusão interessante e, evidentemente, neste período de 0 a 6 e de 18 a 24, onde a carga é bastante importante, o painel solar não gera nada e eu preciso de outras fontes que complementem a geração solar. Quando a gente usa um fator de atenuação atmosférico da ordem de 50%, e levando em consideração, então, aquela expressão, aquela equação que a gente acabou de mostrar, a gente calculando, então, o valor médio, multiplicando pelas horas do dia, chega num valor que a gente está acostumado a ver, alguma coisa em torno de 5,2 kWh por metro quadrado de painel por dia. É um número que é bastante comum aqui no Brasil. Uma outra coisa que vale a pena a gente observar é a sazonalidade anual. A gente sabe que a posição do Sol em relação a um painel, ela varia bastante ao longo do ano. Se eu colocar um painel, por exemplo, no Equador, eu vou ter um ângulo de 23 graus de incidência no primeiro dia do inverno e um ângulo de 23 graus também no primeiro dia do verão. Portanto, há uma sazonalidade dependendo da posição do Sol em relação a esse meu painel solar. É interessante essa característica porque se eu instalar um painel solar, em vez de instalar no Equador, instalar em Brasília, para maximizar a geração, ou seja, para diminuir ao máximo o ângulo de incidência, eu tenho que inclinar o meu painel. O painel solar instalado em Brasília, ele tem que estar 15 graus, que é a coordenada de Brasília, virado para o norte. Assim, eu diminuo o ângulo de incidência do norte, diminuo do sul e faço com que, quando o Sol estiver passando no Equador, entre o inverno e o verão, eu teria esse ângulo de incidência igual a zero. Portanto,
a gente sempre vê, né, quando grandes instalações de energia solar, essa inclinação, e essa inclinação faz com que a eficiência, né, o fator de capacidade do meu painel solar aumente alguma coisa em torno de 10%. Muito importante, portanto. Vamos então agora para os números, né? Vamos tentar calcular qual é o custo da energia solar. E aí eu suponho sempre as mesmas hipóteses que eu venho fazendo nos exemplos anteriores, né? Uma taxa de juros de 10% ao ano e um número de anos de 30 anos. Bem verdade que os inversores relacionados aos painéis solares, lembrando que um painel solar sempre gera em corrente contínua, portanto, para ele estar ligado à rede, ele precisa de inversor para transformar essa corrente contínua em corrente alternada. Os inversores não têm uma vida útil de 30 anos. Na melhor das hipóteses, 15, 20 anos. Mas para manter essa coerência que eu venho mantendo, eu vou manter o número de períodos, né, em 30 anos, sabendo que a gente está subavaliando então o custo da minha energia solar. Eu preciso, aquele fator, né, mais importante para determinar qual é o custo da energia, é saber qual é o fator de capacidade. Né? Por exemplo, qual é o fator de capacidade da energia solar no Brasil. Para isso, então, eu vou nos dados do ONS e pego, num dia típico, a sua curva de potência. Né? Olha que interessante, né? A curva de potência agregada de todos os painéis solares instalados no Brasil, ela se comporta muito parecido com a curva teórica. Por quê? Enquanto o coeficiente de atenuação em algumas usinas tem bastante nuvem, portanto ele varia bastante, quando você pega o agregado, alguns têm nuvem, outros não têm nuvem, eu tenho uma curva muito parecida com a curva teórica, evidentemente abaixo do valor de pico, né, do valor da capacidade total instalada. É bastante interessante essa curva, porque essa curva é uma curva real do Brasil. E isso mostra uma característica interessante. O fator de capacidade de uma usina solar no Brasil é bastante elevado. É da ordem do dobro do fator de capacidade de uma mesma usina, por exemplo, na Alemanha. Então, instalar um painel no Brasil é 2 vezes mais barato, né, ou seja, ou produz 2 vezes mais energia do que o mesmo painel instalado na Alemanha. É uma vantagem competitiva para essas novas renováveis bastante significativa. Então, considerando então este fator de capacidade, eu preciso saber também qual é o valor do investimento. Se a gente for atrás do dado aqui no Brasil, a gente vai ver que painel solar instalado, por exemplo, na casa da gente, com uma geração distribuída, custa alguma coisa em torno de R$ 7.500 por quilowatt instalado. Eu posso também olhar os painéis de grandes usinas. Aqui no Brasil, alguma coisa em torno de $1.000 por quilowatt instalado. Mas eu vou radicalizar no preço. E eu peguei o preço de investimento que a gente encontra hoje na China. Na China é onde os painéis solares são os mais baratos. Está alguma coisa em torno de $500 o quilowatt instalado. Usando esse dado chinês com aquelas mesmas premissas que fiz no slide anterior, a gente vai ter que a série uniforme de pagamento é alguma coisa em torno de 53, com um fator de carga de 0,2, a energia gerada num ano é 1,75 megawatt-hora por quilowatt por ano, dividido um pelo outro, vai dar um custo total, né, o custo que vai remunerar o investimento, da ordem de $30 o megawatt-hora. Impressionante como está barato, né, o custo da energia gerada por uma usina solar. Evidentemente, a gente não pode imaginar uma solar isolada para alimentar uma carga, que nem aquela carga de todos os outros exemplos, né, com 75 e 60, 75 de carga pesada, 60 de carga leve, 68 de carga média. Eu preciso colocar junto com essa minha solar uma usina térmica. Portanto, fazendo esse custo composto, né, o valor que a gente acabou de calcular da nossa custo total da energia solar, fazendo as mesmas coisas que fizemos no problema passado para uma termoelétrica a gás, mantendo aqueles $4 por milhão de BTU,
a gente vê que este custo, né, do investidor da minha usina nuclear, ele está subsidiado pela energia gerada pelas outras fontes, que vão atender a mesma carga naquele período que a solar não pode atender. Então, se eu quiser calcular de verdade, né, o custo da minha solar, tenho que levar em consideração essas outras fontes que têm preço um pouquinho maior, portanto, alguma coisa em torno de 50 e não 30 dólares por megawatt-hora. Resumindo, então, esses dois valores, então 30 para 51, né, de certa forma, calculando o subsídio embutido que eu tenho numa usina solar, ainda vale a pena fazer mais um exemplinho, que é aquele assim, olha, vale a pena eu instalar um painel solar no telhado da minha casa? Vale a pena uma geração distribuída? Aí eu pego os dados para a energia solar no Brasil, alguma coisa em torno de 1.500 dólares por quilowatt instalado. O fator de capacidade no nosso telhado é bem mais baixo que o fator de capacidade das grandes usinas, estou supondo 15%. Com as contas que acabamos de fazer, a gente vê que vai dar alguma coisa em torno de 120 dólares por megawatt-hora, ou 600 reais, fazendo dólar 5, e o que mostra que, como a tarifa está na ordem de 900 reais por megawatt-hora, vale demais a pena, né, a instalação de um painel solar como geração distribuída na nossa casa. Eu acho que era isso que eu tinha para dizer, né, nesse curso inteiro. Eu fico muito agradecido pela presença de todos vocês, pela atenção de todos vocês, e até uma próxima, viu? Muito obrigado.